Boa noite a todos, que todos possam ser muito bem-vindos a mais um estudo realizado pela nossa querida casa do nosso querido irmão Clarencio. E para podermos dar início, leremos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, que é Meu reino não é deste mundo, né? Eu lerei o primeiro capítulo do item 5, né? O primeiro parágrafo do item 5, que se intitula O Ponto de Vista. A ideia clara é precisa que se faz da vida futura, dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, visto que ela muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrestre. Para aquele que, pelo pensamento, se coloca na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estada em um país ingrato. As vicissitudes e as atribulações da vida não são mais que incidentes que ele recebe com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte nada tem de assustador. Não é mais a porta para o nada, mas a porta da liberdade que abre para o desterrado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Então, meus queridos, vamos elevar os nossos pensamentos, todos nós que estamos agora aqui juntos, né? E possamos fazer uma prece ao nosso querido Pai, Deus de infinita bondade, rogando a Ele que Ele possa, nesse momento, abençoar os nossos estudos, que nós possamos estar ligados a esses queridos irmãos da casa de irmão Clarencio, que eles possam estar nesse momento a nos intuir e fazer com que cada um de nós que estamos aqui ligados, sintonizados, possamos ter o entendimento adequado a cada um de nós. Então, que possa ser em nome de Deus que possamos iniciar os nossos estudos. Que assim seja, Senhor. E hoje, na noite de hoje, nos foi designado a estudar o livro O Céu e o Inferno. Como todos nós sabemos, o céu e o inferno é um problema de consciência. Somos seres que nos foram incutido muitas informações, né? Mas lentamente estamos tendo acesso a informações reais, a conceitos renovados. E o assunto que será estudado aqui hoje, ele é muito grande, é bem apropriado ao momento em que nós estamos vivendo, né? Por isso que nós aqui vamos fazer um breve estudo, nós vamos pincelar em cima do assunto, porque ele é muito profundo, né? E é muito bom, né, para o nosso conhecimento, né? Nós vamos estudar o tema sobre o receio da morte. Bem, alguns de nós, né, devem pensar, nossa, mas que assunto inconveniente, que assunto mórbido. Mas não. Não, porque o medo vem basicamente da ignorância, a ignorância do não conhecer, né? E nós, né, ao passar do tempo, estamos vendo que quanto mais enfrentamos o medo, mais ele diminui. Né? Por isso que aqui nós estamos, para podermos ter conhecimento de fatos que ainda nos assustam. E Kardec, muito sabiamente, né, trouxe esse assunto para nós de forma que ele não nos assusta,
né? Ele adequa as informações, ele nos deixa tranquilo, né, em relação ao fenômeno natural, a um fenômeno físico. Vamos ser esclarecidos, mas essas informações, né, estão nos chegando agora, nesse momento, por quê? Já estamos preparados, né? Então, quando nós ouvimos, né, falar morte, né, morte nada mais é do que nos trazer a realidade da vida, né? Ele traz o despertar. Quando nós estudamos a respeito da morte, simplesmente nós despertamos para a realidade que nós estamos vivendo aqui e agora encarnados, né? Jesus, já lá, mais de 2000 anos atrás, ele já veio, ele nos mostrou, ele nos ensinou. O que ele nos trouxe? Ele matou a morte. Só que nós, ao passar do tempo, esquecemos. Ou por nossa conveniência, ou seja lá por que fator foi, nós acabamos esquecendo o verdadeiro sentido da morte, né? E eu fui buscar também no livro, né, de Leon Denis, que estuda, né, depois da morte. Também parece um outro livro que tem um tema, né, muito mórbido, mas não. Quando a gente lê o título Depois da Morte, Leon Denis vem nos ensinando como agir, como atuar aqui e agora na nossa vida encarnada, na nossa atual encarnação. Depois da morte, o que nos espera depois da morte, né? E ele fala assim para a gente, né? Eu vou ler, né, exatamente as palavras de Leon Denis, para ser fiel ao pensamento de Leon Denis. Ele nos diz assim, lá naquele no capítulo que fala para a gente sobre as provas e a morte. Ele diz para a gente assim, ó, esses ensinamentos fazem com que a morte perca todo o caráter medonho. A morte é apenas uma transformação necessária, uma renovação. Na realidade, nada morre. A morte é apenas aparente. Só a forma exterior muda. O princípio da vida, a alma, mantém-se na sua unidade permanente, indestrutível. Ela se encontra além do túmulo, na plenitude de suas faculdades. E ele ainda continua assim, ó. Digamos adeus às teorias que fazem da morte o prelúdio do nada, do castigo sem fim, né? Porque ele vem nos trazer a nossa realidade. Também Jesus já nos disse há mais de 2000 anos, ele nos disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade que nós vamos estudar hoje aqui é a respeito da morte. Isso nos liberta do medo, do receio que temos em relação a este fato, a este fenômeno natural, que todos nós iremos passar. Todos nós que reencarnamos iremos desencarnar, iremos morrer, o corpo físico, fenômeno natural. Eu ouvi uma médica falar, né, que essas palavras não são minhas, né, a gente ao longo do estudo, ela disse assim, né, que a morte, eu achei muito interessante isso, ela diz para nós que a morte é um aplicativo instalado em todos nós. Quando Deus nos criou, né, ele já nos criou com esse aplicativo, porque todo mundo sabe que irá passar por essa situação. Todo mundo. A gente só não sabe como, quando e onde, mas que todos nós iremos passar por esse fenômeno natural, iremos. E aí a doutrina espírita, né, Kardec, né, trouxe nesse livro, né, esses estudos que faz, né, com que nós acessemos esse aplicativo de um modo correto, que nós não tenhamos tanto medo em relação. A gente acessa o aplicativo com conhecimento de causa, viu? Então,
vamos dar início, né, às palavras do nosso querido Kardec, né, porque a gente está em cima do estudo dele do livro Céu e Inferno. Ele é uma pergunta muito interessante. Precisamos começar com essa pergunta, que ele mesmo faz no item 1. Né? E a pergunta faz assim. Ele fala para a gente assim, que a crença no futuro, né, é intuitiva. Isso é fato. A crença do futuro é intuitiva. Né? Aí ele continua. Então, como pode acontecer que entre os que creem na imortalidade da alma, ainda se encontre tanto apego às coisas da terra e um tão grande receio da morte? Né? Isso foi a pergunta que ele fez. E nós refletimos em cima dessa pergunta. Né? Porque, o porquê que isso acontece? Se sabemos, né, todos nós, isso é intuitivo, saber que existe algo além dessa vida que nós estamos aqui, dessa existência corporal. É intuitivo, todos nós sabemos. Mas por que então esse medo? Esse medo se dá, a gente não vai julgar, né? Mas, infelizmente, por causa das informações que nos chegaram ao passar dos séculos, depois que Jesus veio a nós matando a morte. Então, outros irmãos nossos, até nós mesmos, né, fizemos isso. Né? Por causa que, na verdade, todas as religiões creem na alma. Todas. A única coisa que acontece de diferente entre as religiões é saber o que exatamente irá nos acontecer após a morte do corpo físico. Crer, todas as religiões creem, mas nem todas sabem. Há uma certa distância e diferença entre crer e saber. E a doutrina espírita, né, graças a Deus, nos trouxe esse saber. E outras religiões nos deixaram meio que perdidos. E nós podemos ver isso lá mais adiante, no item 6 desse mesmo capítulo sobre o receio da morte. Porque lá no item 6, Kardec já nos diz assim para a gente, ó, o quadro que a religião traça sobre o assunto é preciso admitir, não é muito sedutor nem muito consolador. Então, ele faz para a gente assim, que em relação como a gente vê, né, após o desencarne, após a morte, né, que só existem 3 fatos. Aí ele fala para a gente assim, que é a tortura e as chamas sem fim, que é o nosso conhecido inferno. Aí fala para a gente assim, foi o que foi passado para nós, pelas religiões ao longo do tempo. Né? Sofredores do purgatório, né? E o tão conhecido céu, que nos diz assim, ó, acima dessas almas está o muito restrito plano dos eleitos, desfrutando durante a eternidade de uma beatitude contemplativa. Né? Isso é bem resumindo o item 6, porque nos faz entender o que foi passado para nós ao longo do tempo, né? Que era essa coisa fechada, né? Essa coisa assim, ou você desencarna, ou você fica no inferno ardendo nas chamas eternas, ou tu vai para um purgatório e fica ali se roendo em culpas, ou vai para a plenitude, né, dos eleitos, que é o tão conhecido céu. E é assim cá para nós, né? Todos nós sabemos que nenhum de nós, né, ainda somos anjos. Então, muitos de nós, é claro que não nos vemos os eleitos. Então, daí vem a tão temida, né, o tão temido receio da morte. O que vai acontecer comigo, né? Por isso que nós tememos tanto. Mas também, como nós somos reencarnacionistas, nós não podemos colocar tudo na conta da religião, porque como nós somos reencarnacionistas e temos muitas experiências ao longo de nossas reencarnações milenares, nós também tivemos experiências de mortes não muito fáceis, né?
Cada um de nós teve um tipo de morte, né? Que não cabe aqui, né, nem enumerar como foi, né, mas muitas foram difíceis. E isso fica gravado no ser espiritual que somos nós, né? Então, muitas das vezes, esse medo pode vir também dessas experiências, tá? Mas isso, né, pode ser tratado ao longo do tempo, né? Tratado até mesmo aqui quando nós chegamos na casa espírita, porque quando a gente tem esse conhecimento, esse estudo, a gente consegue aliviar as nossas dores, né? A doutrina espírita é muito consoladora, nos faz compreender o porquê das situações, o porquê e para que nós estamos aqui agora, né? Por isso que fica sempre esse convite, né? Quando retornarmos, né, todos nós possamos sempre atender esse convite. Venhamos estudar, porque todas as palestras, então essa aqui agora é muito curta, é muito breve, né? É mais para poder fazer com que chame a atenção para que nós venhamos estudar, tá bom, meus queridos? E continuando, né, no item 2, né, Kardec, né, fala para a gente assim, né, que o receio da morte, né, é uma sabedoria providencial, tá? Simplesmente, o receio da morte não é tanto, né, não é só que foi incutido em nós pelas religiões ou pelas nossas experiências. O receio da morte, ela também é colocada em nós porque Deus assim o quis. Por quê? Porque isso está lá, guardadinho. Lembra que eu falei do nosso aplicativo, né? Que é esse aplicativo Morrer? Está lá no aplicativo, instalado em nós, o instinto de conservação. Então, esse certo receio que nós temos à morte, né, é nada mais, nada menos do que um freio. Porque senão, se nós não tivéssemos esse freio, né, em relação à morte, nós sairíamos por aí fazendo N situações que não estaríamos nem aí para a nossa vida corporal, né? Mas o que nós precisamos ter cuidado é com o exagero, né? Porque o exagero traz o quê? O apego. Então, o apego, o exagero, o medo em extremo é que nos prejudica, né? Mas esse receio é um freio também natural que é colocado em nós, na nossa existência. E isso por quê? Né? Como eu disse, né, porque senão nós sairíamos por aí, né, desenfreadamente fazendo um monte de besteiras, né? E isso não é possível, não é permitido por Deus. Porque quando nós reencarnamos, há um grande propósito. Não é por acaso, nem à toa, nem por diversão que aqui estamos. Há esse propósito. E lá no Livro dos Espíritos, né, nós vemos bem, na questão 132, que fala sobre o quê? Sobre o objetivo da encarnação. Qual é o objetivo da encarnação? Deus nos impõe a encarnação com o fim de fazê-los, né, que é fazer a nós, né, chegar à perfeição. É para isso que nós aqui estamos. É com esse motivo, né? Porque nós precisamos entender que o nosso corpo físico é um instrumento de trabalho. E assim, tendo esse conhecimento, iremos ter o equilíbrio e iremos aprender a valorizar a vida humana, né? A vida aqui no momento em que nós estamos, e vivê-la em plenitude, com equilíbrio, sem apegos, né? E sem situações desvairadas. Tudo na nossa vida, o que comanda é o equilíbrio, né? E mais adiante, Kardec continua assim, né? Ele faz a gente entender, né, como nós devemos, né, entender acerca do futuro, né? Porque ele faz a gente pensar: como eu me encontro agora? Como é que eu me encontro? Né? É uma reflexão. Porque nesse parágrafo ele fala para a gente assim, ó: os povos primitivos
né? Para os povos primitivos, o futuro é apenas uma vaga intuição. Mais tarde, uma simples esperança. E mais tarde, enfim, uma certeza. Porém, ainda atenuada por um secreto apego à vida corporal. Aonde que nós nos encontramos? Nós achamos que a vida futura é apenas uma vaga intuição? Eu acho que ela ainda está na esperança, eu sei, mas eu não sei. Eu espero o quê? Ou eu tenho a certeza? E apesar da certeza, porque eu acredito que nós que já temos o conhecimento e os estudos, apesar da certeza, ainda fica, né, aquele certo apego ainda à vida corporal. Deve ser a intuição, né, que está em nós pelo instinto de conservação. Isso é para que nós, né, é uma reflexão, para nós nos conhecermos, né? E Kardec dá continuidade, né? Daí nós vemos que, à medida que o homem compreende melhor a vida futura, ele compreende melhor a sua missão na Terra. Porque sabe que o seu futuro depende da direção mais ou menos boa que ele dá ao presente. Lembra que eu falei lá no início sobre o livro Depois da Morte, de Leon Denis? Então, quando nós estamos cientes do que nos acontece, né? Nós estamos cientes da nossa vida futura, que é o depois do desencarne, nós vamos dar valor à nossa vida, à nossa existência atual, né? E daí saberemos que a nossa vida futura, né, vai depender das nossas atuações, da nossa existência atual. Nada mais do que isso. Não é essa coisa, que não é nenhum inferno que nos espera, não é nenhum purgatório, e nem é o céu miraculoso. Não. O que nos espera nada mais é do que a continuação da nossa existência aqui e agora. Tá? E ele diz para a gente, mas como é que isso vai se dar? Né? Lá no finalzinho, né, desse item, desse parágrafo, ele diz para a gente assim, ó, a fraternidade tem, por consequência, uma razão de ser. A caridade, um objetivo no presente e no futuro. Então, qual é o lema da nossa querida doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Então, ele nos dá aqui uma dica, né, uma grande dica, né, na verdade, que é a única dica, né, que é a caridade. É assim que nós precisamos viver e conviver aqui na Terra com seres humanos, através da caridade. Aprendermos a conviver uns com os outros e conosco mesmo. Aprender a ter caridade comigo e para com o outro. É assim que a gente dá início a uma boa vida futura. Certo, meus queridos? E Kardec continua, né? No item 4. Aí ele fala para a gente assim, para libertar-se dos receios da morte, é necessário poder analisá-la sobre o seu verdadeiro ponto de vista. Qual é esse verdadeiro ponto de vista? Haver penetrado pelo pensamento no mundo espiritual. A vida de encarnado, nós precisamos fazer com que prevaleça a vida espiritual. É estarmos no mundo sem ser do mundo, vivermos encarnados, né? Fazermos o que tem que ser feito aqui, através do nosso corpo, né, de carne, encarnados como seres humanos, mas fazendo com que a vida espiritual prevaleça. Nós precisamos
progredir o espírito. A vida corporal é necessária ao progresso espiritual. É assim que a gente precisamos entender. Porque a própria fonte da vida, que é a alma, é o ser real que sobrevive a tudo. Porque quando nós falamos da morte, né, é a morte do corpo físico. O espírito prevalece. A vida espiritual é uma só. Quando falamos de vida, a vida é uma. Nós ainda temos hábitos de falar a vida aqui na Terra. Não, nós precisamos aprender e adquirir outros hábitos, né? Porque a nossa existência terrestre, quando estamos encarnados, estamos em uma existência, mas a vida é contínua. Né? Quando nós passamos a ver dessa forma, nós conseguimos ver, né, a vida do espírito, que é uma, desde quando nós saímos das mãos do Pai. Né? Nós temos uma vida e várias existências para que seja feito o progresso espiritual. Tá? E Kardec continua, né? Mas nós, né, quando ouvimos falar dessa forma, né, nossa, mas aí a gente pode achar, né, que nossa, mas então morrer é maravilhoso, né? Ai, eu vou me libertar. Ai, vai sair dessa vida penosa, né? Eu vou deixar o meu corpo de físico que me prende, né? Mas assim, precisamos ter cuidado. Aí Kardec nos chama a essa atenção. É preciso ter cuidado, porque nós não podemos negligenciar o nosso presente. Porque senão nós vamos sair por aí fazendo coisas que não devemos fazer. Né? Precisamos dar muita atenção e não negligenciar o nosso presente. Como já diz a palavra, né? A nossa encarnação é um presente divino. Tá? E nós, né, precisamos correr, né, porque aqui nossos estudos são bem curtinhos, como eu disse no início, e fica sempre o convite, né, aos estudos, né? Nós vamos continuar, né, dizendo que como isso será, né? Como isso vai se dar? Através de quê? Né? Porque nós somos criados para sermos o quê? Felizes. Né? Mas como isso vai se dar nesse tempo que eu estou aqui? Eu tenho que procurar progredir através da minha reforma do meu caráter. Através da reforma dos meus hábitos. Eu vou simplesmente aprender a dar valor, mais valor, às coisas do espírito. Não desvalorizando a nossa vida material, como eu já disse, tudo é necessário. Precisamos ter equilíbrio. E, por fim, iremos entender que o Kardec diz para a gente que a morte nada mais é do que um sono de transição. Quando a gente fica tendo esse conhecimento, isso nos traz consolo, não é verdade? E daí, Kardec, lá no finalzinho, né, dos nossos estudos, no último parágrafo, bem no finalzinho, se vocês puderem acompanhar depois, né, com a leitura, vocês vão ver que Kardec diz para a gente assim, ó, o homem, sem dúvida, precisará de muito tempo para se desfazer desses preconceitos. Mas assim acontecerá à medida que a sua fé se fortalecer. Quando ele fará, então, uma ideia mais sadia da vida espiritual. É assim que se dará, né, a nossa evolução. Aí muitos estarão falando assim, já sei, ótimo, mas o que me espera? O que esperar da vida futura? E a resposta eu fui encontrar no nosso querido, né, Emmanuel, que lá no livro, né, deixa eu ver aqui o livro, a lição é Lugares Depois da Morte,
tá? Ele fala para a gente assim, Emmanuel diz para a gente assim, ó, se desejas saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. É isso que nos espera. O que eu faço, o que eu sou aqui e agora, exatamente é o que o que me espera, é a continuação da nossa encarnação. Tá, meus queridos? O assunto é muito grande, ele é muito interessante, ele não é medonho, ele nos liberta, né? Então, se nós com esse conhecimento iremos até entender que nós aqui agora, espíritos imortais, é como se estivéssemos numa crisálida. Vocês sabem como a borboleta aparece, como ela surge, o nascimento dela é mais ou menos a nossa vida aqui encarnados. Nosso corpo é como se fosse uma grande crisálida. E um dia nós iremos alçar voos. E a nossa querida doutrina espírita nos ajuda em relação a isso. Que todos possamos ficar em paz, possamos ter o conhecimento necessário, realmente adequado a cada um de nós, para nós podermos lutarmos, vencermos as nossas provas aqui na Terra. Que nós possamos elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, pela oportunidade que Ele nos proporciona aqui nesse momento, a oportunidade de aprendizado. Agradecer esses queridos amigos espirituais de luzes enviados por nosso querido Mestre Jesus para nos ajudarmos nesta encarnação, para que um dia nós possamos alçar os nossos voos. Nós agradecemos do fundo do nosso coração. Muito obrigado. Que assim seja. Graças a Deus.